Gostaria de convidar vocês a abrirem a Bíblia em qualquer formato que vocês tiverem. Um texto muito conhecido por nós que somos cristãos. É um texto que eu particularmente gosto muito e que gostaria de usar como base da nossa reflexão nessa manhã. É Atos capítulo 17. Os versículos 16 até o final do capítulo. Atos 17, versos 16 até o final. Eu vou ler aqui esses versículos. Diz assim: enquanto Paulo esperava por eles, eles aqui são Silas e Timóteo. Se você acompanhar o texto anteriormente, você vai ver que eram companheiros de viagem de Paulo, que estavam com ele na cidade de Tessalônica, onde eles enfrentaram um grande tumulto, e aí Paulo teve que ser resgatado daquela situação, daquele tumulto. E ele foi para Atenas sozinho, e os seus companheiros de viagem, Silas e Timóteo, permaneceram lá em Tessalônica. Então, enquanto ele esperava por eles, esses companheiros na cidade de Atenas, diz assim, que sentia grande indignação, vendo a cidade cheia de ídolos. Por essa razão, discutia na sinagoga com os judeus e os gregos tementes a Deus, e todos os dias na praça com os que ali se achavam. Alguns filósofos epicureus e estoicos puseram-se a debater com ele. Uns perguntavam: o que este falador quer dizer? Outros diziam: parece ser propagador de deuses estranhos, pois Paulo anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. Só um parênteses aqui, quando Paulo anunciava Jesus e a ressurreição, eles achavam que Jesus e a ressurreição, Anastasis, eram deuses, e deuses estrangeiros, deuses acerca dos quais eles não tinham conhecimento. Aqui se tratava de um casal de deuses estrangeiros que eles estavam pensando, que Paulo estava anunciando. Versículo 19. Então o tomaram e o levaram ao Areópago. E disseram: podemos saber que ensino novo é esse de que falas? Pois estás nos anunciando coisas estranhas. Portanto, queremos saber o que é isso. Todos os atenienses, e aí Lucas, o autor do texto, está fazendo aqui uma declaração sobre os atenienses. Ele diz: todos os atenienses, como também os estrangeiros que eles residiam, não tinham outro interesse a não ser contar ou ouvir a última novidade. É um comentário aqui de Lucas acerca dos atenienses. Verso 22 diz: então Paulo ficou de pé no meio do Areópago e disse: homens atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos. Porque ao passar e observar os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. É exatamente este que honrais sem conhecer, que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa. Pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez toda a raça humana, para que habitasse sobre toda a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos e os territórios de sua habitação, para que buscassem a Deus, e mesmo tateando pudessem encontrá-lo. Ele, de fato, não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Sendo nós gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida pela arte e imaginação humana.
Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam, pois determinou o dia em que julgará o mundo com justiça por meio do homem que estabeleceu com esse propósito. E ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Mas, quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: sobre isso te ouviremos em outra oportunidade. Então Paulo saiu do meio deles. Todavia, alguns homens uniram-se a ele e creram, entre os quais Dionísio, membro do conselho do Areópago, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles ainda outros. Ok, vamos orar mais uma vez. Senhor, nos colocamos diante da Tua palavra e pedimos que o Senhor venha falar conosco nessa manhã, por meio da Tua palavra. Precisamos ouvir do Senhor a Tua instrução, queremos crescer no conhecimento do Senhor e da Tua palavra, queremos ser habilitados para servir ao Senhor em nosso tempo, em nossa época. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Durante esse mês, nós temos olhado a uma série de temas que chamamos de mitos, que muitas vezes nós acabamos desenvolvendo ou acreditando, são ideias, são conceitos equivocados acerca da fé. Como eu disse, o caráter dessa série de reflexões é um caráter, de certa forma, apologético. Nós falamos sobre as Escrituras no primeiro domingo, nós falamos sobre anjos e demônios na semana passada. E se você não ouviu alguma dessas reflexões, você pode ouvi-las na internet, onde elas são colocadas e estão à disposição. Hoje nós vamos falar sobre um outro mito, ou outros mitos que pessoas têm e que diz respeito à evangelização. Nós vivemos em um mundo onde a evangelização é muitas vezes questionada, até mesmo dentro do contexto da igreja. Muitas pessoas, na própria igreja, questionam a validade de se evangelizar, questionam se deveríamos nos engajar nesse tipo de atividade. Evidentemente, no mundo em que nós vivemos, cada vez mais secularizado, a ideia da evangelização é uma ideia estranha, é um conceito que parece para muitas pessoas como se nós estivéssemos tentando impor a nossa fé a outras pessoas, e isso é uma forma de intolerância. Nós estamos, de certa forma, considerando que aquilo que nós cremos, que aquilo que nós acreditamos é superior àquilo que outras pessoas creem. Muitos consideram que a evangelização, e principalmente a evangelização transcultural, é uma forma de colonialismo, é uma forma de você colocar e manifestar a sua posição imperialista, talvez, é uma forma de você destruir e desconsiderar a cultura dos outros e todas essas coisas. Então, a evangelização, na nossa época, no nosso tempo, não é vista de uma maneira adequada. E aí nós temos alguns mitos que surgem e que são divulgados, um deles você talvez já tenha ouvido, eu vou falar sobre 3 brevemente aqui, mas um deles talvez você já tenha ouvido muito. Talvez você tenha repetido esse mito. Eu confesso a vocês que eu mesmo repeti há muitos anos, até que eu percebi que não tinha fundamento bíblico, mas é aquele mito que diz que a gente não precisa pregar o evangelho, que é apenas necessário vivê-lo, basta vivê-lo. Ele muitas vezes é dito da seguinte maneira: pregue o evangelho, se necessário use palavras, né? Ou pregue o evangelho o tempo todo, se necessário use palavras. Então é a ideia de que você não precisa expressar, você não precisa pregar, você não precisa falar, você precisa viver. Eu entendo, e a razão pela qual eu mesmo repeti isso quando eu ouvi pela primeira vez há muito tempo, é que ele realmente está se opondo à ideia que a gente deva apenas falar, ter um discurso vazio, sem vida. Então, eu entendo isso. Nós precisamos, de fato, viver aquilo que nós cremos. A nossa vida tem que dar um testemunho para as pessoas, mas isso não é o bastante. Pense bem, pense comigo por um instante. Você
pode amar uma pessoa, você pode respeitar uma pessoa, você pode olhar para a vida de uma pessoa e admirá-la profundamente, mas você não vai saber quem é essa pessoa e você não vai saber sequer o nome dessa pessoa se não for comunicado a você por meio de palavras. É simples assim. Você pode admirar, você pode ter uma profunda admiração por tudo aquilo que você observa na vida da pessoa, mas para conhecer a pessoa, para conhecer o nome da pessoa, você vai precisar de palavras, sejam elas escritas, faladas, sejam elas sinalizadas. A comunicação chega até nós por meio de palavras. É incrível que nas Escrituras a gente encontra um Deus que fala, que se comunica, que articula-se e que usa a palavra para se comunicar. Então a palavra é essencial para a evangelização. A gente não tem como conhecer a história da redenção se alguém não contar essa história para nós. A gente não tem como saber. O problema é que muitas vezes nós confundimos o Evangelho com os efeitos do Evangelho, aquilo que o Evangelho produz na nossa vida. Quando alguém diz assim, viva o Evangelho, pregue o Evangelho o tempo todo com a sua vida, essa pessoa está fazendo referência àquilo que seriam os efeitos do Evangelho, aquilo que o Evangelho deve produzir em nós, uma vez que nós o conhecemos e nos rendemos a Ele. Ele produz em nós uma nova vida. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, diz Paulo. Há uma nova vida, nós recebemos uma nova esperança, nós somos transformados, e essa transformação, evidentemente, ela não acontece instantaneamente, é uma transformação que continua, inclusive, por toda a nossa vida, mas nós temos um norte, nós temos uma esperança, nós temos um futuro, nós temos um mediador. Quando nós pecamos, nós não desesperamos, porque sabemos que há perdão para nós em Cristo, nós temos um Espírito Santo que vive em nós, nós temos uma transformação acontecendo em nós ao longo do tempo. Então, esses são os efeitos do Evangelho. Não é o Evangelho. Nós não podemos confundir os efeitos do Evangelho com o próprio Evangelho. Se você observar a minha vida e olhar em mim e ver coisas que Deus está fazendo em mim atentamente, você olhando isso e você ver coisas que você considera em mim, qualidades dignas de serem imitadas, porque Deus está produzindo algo em mim que você olha e você acha que isso é digno de ser imitado. Se você encontrar em mim a capacidade de amar, de perdoar, de servir, de ter alegria, paz e esperança no meio da tribulação, e você quiser imitar essas coisas, sem saber o que produz essas coisas em mim, você está fadado ao fracasso. Porque se existe alguma coisa boa em mim que pode ser imitada, ela vem de Jesus. E se você não souber que é Jesus que faz isso em mim, a sua tentativa de imitar o que você considera de bom em mim está fadada ao fracasso. Então, se eu quero, se há algo bom em mim, se Deus está fazendo alguma coisa boa em mim, e eu quero que você experimente isso, eu tenho que dizer a você. E a única maneira como eu posso transmitir a você é contando a você a história da redenção. É comunicando a você o Evangelho. E isso requer palavras. Não existe outro meio de fazê-lo a não ser por palavras. O Evangelho muda a nossa vida. Essa mudança, evidentemente, serve de testemunho para os outros. Mas, se quisermos que eles entendam isso, vamos ter que comunicar com palavras. Ou, então, eles podem achar que nós estamos sendo mudados, ou que eles podem achar que a mudança na minha vida que eles estão observando, seja porque eu esteja frequentando algum grupo de terapia alternativa, alguma coisa assim, e isso está produzindo essa mudança em mim. Eles não vão saber que a razão da minha esperança está em Jesus. Você entende? Então a ideia de que não é preciso pregar o Evangelho, que basta vivê-lo, é um mito, é uma ideia equivocada. Nós precisamos comunicar o Evangelho e para isso precisamos usar palavras, todas elas. Temos que entender o que significa o Evangelho para podermos comunicá-lo. Um outro mito é que evangelizar, e essa é a razão pela qual muitas pessoas rejeitam a evangelização, é porque
elas consideram que evangelizar é converter pessoas para a minha religião. Então, evangelizar é converter pessoas para a minha religião. Mas evangelizar não é isso. Evangelizar é comunicar as boas notícias daquilo que Deus fez em Cristo em nosso favor, por nós. É comunicar essas boas notícias de salvação, é fazê-lo da maneira mais clara e inteligente possível, para que as pessoas entendam a mensagem. E a gente vai chegar nessa mensagem logo mais. Mas é comunicar isso de maneira clara, para que as pessoas entendam. Conversão é obra de Deus e do Espírito Santo. Eu não estou tentando evangelizar. Eu lembro da história de um missionário que foi pego num desses países fechados para o evangelho. Em uma certa ocasião, e levaram ele até uma sala onde ele foi rodeado por homens que não tinham a aparência de estarem satisfeitos com a vida dele ali, com a presença dele ali. Eles começaram a questioná-lo, interrogá-lo. E uma das acusações que eles traziam contra ele era exatamente essa: você está aqui para converter as pessoas do nosso povo para a sua religião. E ele continuamente negou aquilo. Alguém diria assim: não, ele está mentindo. Não, ele não estava mentindo. Depois, quando ele foi solto, né, e ele contou essa história e tudo mais, ele falou: olha, eu neguei porque esse não é a minha tarefa. Conversão não sou eu que faço, eu não estou aqui para converter ninguém, eu estou aqui para pregar, estou aqui para anunciar, mas não converter. Então, a conversão, na verdade, é o resultado que nós esperamos. Nós oramos, mas nós não fazemos. Não é nossa obra, ela é obra de Deus e do Espírito Santo. E alguns ainda, isso mais no ambiente eclesiástico, alguns ainda insistem ou parecem acreditar, ou desejariam acreditar que a evangelização é algo somente para alguns cristãos com o dom ou chamado para isso. Eu confesso a vocês que eu não sou um evangelista. Eu sou alguém introvertido. Vocês que me conhecem há muito tempo sabem disso. Isso para muitos, isso é até uma pedra de tropeço. Eu tenho pessoas que não gostam muito de mim, porque elas gostariam que eu fosse alguém mais expansivo, que eu fosse alguém que procurasse mais as pessoas, que falasse mais as pessoas, que estivesse visitando mais os membros da igreja, os irmãos e todas essas coisas. Eu sou alguém tímido. Essa é a realidade. Eu luto contra isso, mas eu sou tímido. Minha personalidade é tímida. Eu tenho muita dificuldade de sair falando do evangelho para as pessoas. Já disse isso aqui. Eu posso ficar horas e horas ao lado de uma pessoa, mas eu não consigo sequer falar uma palavra para ela, perguntar o nome ou qualquer coisa assim. É difícil para mim. Então eu sei que tem talvez muitas pessoas como eu que sentem dificuldades assim, quando se fala de evangelização é um terror tremendo, parece que a sombra da culpa já vai seguindo sobre a nossa cabeça. Então é preferível que a gente pense: não, isso é somente para algumas pessoas. Eu quero dizer, não é. É para todo cristão, é para todos nós. E eu quero dizer que todos nós, eu inclusive, todos nós podemos e devemos comunicar as boas novas. E se nós tivermos a disposição de fazê-lo, e se estivermos nos preparando para fazê-lo, nós teremos oportunidades de fazê-lo. Isso não significa que todos nós seremos grandes evangelistas, no sentido de que todos nós iremos pregar o tempo todo para todas as pessoas. Eu estava lendo uma história recentemente de alguém que foi um dos homens que morreu lá no naufrágio do Titanic. E ele era um grande evangelista, um desses grandes evangelistas, que estava falando de Cristo para todo mundo. E ele estava no navio, naquele grande acidente que aconteceu. E ele conseguiu colocar a sua filha num dos botes salva-vidas. E ela se salvou, mas ele mesmo pereceu no naufrágio. E conta essa história, uma das pessoas que conta essa história, que eu acabei lendo, foi uma pessoa que estava lá agarrado num dos destroços do navio, naquelas águas frias na noite, esperando ser resgatada e ser salva, e diz que no meio daquelas ondas e tudo mais, a onda trouxe uma pessoa até ele. E essa pessoa perguntou para ele e falou assim: você é salvo? E ele disse:
eu não sei. E aí a pessoa disse, crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. E aí a onda levou essa pessoa distante dele. E ele ficou lá agarrado. E depois a onda trouxe novamente a pessoa e perguntou, você já é salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. E a onda levou essa pessoa, ele não viu mais. E essa mensagem ficou com ele. Eventualmente ele se converteu e ele escreveu o livro e ele narra essa história. Mas esse tipo de evangelista, que até nos momentos assim, está comunicando a mensagem para as pessoas, é alguém que eu admiro profundamente. Eu admiro profundamente pessoas assim. Nem todos nós seremos, mas todos nós podemos comunicar a mensagem, ok? E todos nós devemos nos preparar a oportunidades que Deus vai dar a todos nós. E que se estivermos preparados, podemos comunicar a mensagem. É isso que Pedro diz na sua carta, quando ele fala que nós devemos santificar a Cristo como Senhor em nossos corações e estarmos sempre preparados a responder com mansidão a qualquer que nos pergunte qual é a razão da esperança que há em nós. Basicamente isso. Pedro pressupõe que se vivermos com Cristo, as pessoas em algum momento, algumas pessoas, ou muitas pessoas, ele não diz, as pessoas em algum momento irão nos perguntar qual é a razão da sua esperança. Por que você vive assim? Por que você é assim? E aí, qual deve ser a nossa resposta? Devemos estar preparados para responder isso. Fazê-lo com mansidão, fazê-lo com clareza e com inteligência. E aí que eu entro nesse texto que a gente leu aqui de Paulo em Atenas. E eu não tenho muito tempo para discorrer sobre ele, mas eu gostaria de pontuar algumas coisas para você. Primeiro, Atenas era uma cidade, há uma referência aqui no texto, era uma cidade cheia de ídolos, de altares. Alguns estimam que na Grécia, naquela época, havia pelo menos 30 mil altares em todo o país. O Craig Keener, num comentário extraordinário sobre o livro de Atos, talvez o comentário definitivo do livro de Atos, já escrito, ele cita extensivamente Pausanias, um narrador de viagens do 2º século depois de Cristo, que retrata com detalhes, é como se você estivesse entrando pela cidade e esse viajante, nos seus escritos, ele retrata com detalhes o que você teria visto, o que Paulo teria encontrado na cidade à medida em que ele está entrando, quais altares, quais ídolos, onde é que eles se encontravam, as suas dimensões e tudo mais. Então, era uma cidade cheia de ídolos. Era também a capital da cultura antiga. A gente pensa em Atenas, e quem estuda filosofia vai se lembrar da Atenas, a grande cidade dos filósofos, dos grandes filósofos gregos, Sócrates, Platão, Aristóteles, que não era de lá, mas que desenvolveu a sua carreira filosófica em Atenas. Então, era uma cidade marcada pelo seu senso de cultura, de sabedoria. Não era a mais importante do Império Romano e da Grécia nos dias de Paulo. Havia outras cidades que eram muito mais importantes do que ela. Mas o seu aspecto cultural ainda estava presente ali, como até hoje, quando a gente ouve falar de Atenas. Era uma cidade de uma beleza incrível, né? Os seus grandes templos, a sua estética era impressionante. E as pessoas que iam lá ficavam impressionadas, até mesmo com os altares, até mesmo com as esculturas dos deuses, que Paulo retrata aqui obra de arte, de um artista. Então, a cidade estava cheia de beleza em todos os lugares, cheia de encantos em todos os lugares. E esta é a cidade para a qual Paulo se dirige quando ele sai de Tessalônica e de Bereia. Ele vai para Atenas, a caminho, posteriormente ele vai a Corinto. Ele está lá em Atenas por um tempo, e ele se depara, então, com esses altares todos, e diz que ele fica indignado. O termo grego usado aqui é a mesma ideia, traduzida pela Septuaginta, daquilo que é o sentimento de Deus em relação à idolatria que a gente encontra muitas vezes nos textos do Velho Testamento. Era esse mesmo sentimento de indignação que Deus tem, muitas vezes traduzido até como ciúmes, que Deus tem em relação a outros ídolos e a idolatria. É isso que causou em Paulo ver tudo aquilo lá. É interessante que no meio dessa cidade esplendorosa,
cheia de sabedoria e de pessoas conversando sobre as últimas novidades e as últimas coisas. Paulo está ali, ele está inquieto, porque ele consegue ver aquilo que as pessoas não veem. Ele consegue perceber aquilo que a maioria das pessoas que estão cativas pela beleza, pela estética, não conseguem perceber. Aquela cidade é uma afronta ao Deus a quem Paulo crê. A sua beleza é uma beleza que representa essa afronta a Deus, a idolatria. E isso deixa ele enojado, indignado, irado. Isso move Paulo com essa situação. E aí ele está fazendo o que ele geralmente faz nas suas viagens, ele conversa com judeus, e a gente assume que essas conversas com judeus acontecendo na sinagoga acontecem aos sábados, e nos outros dias ele está na área chamada Ágora, a praça principal, como é traduzido, uma espécie de feira ou de mercado. Na verdade, onde estavam ali toda a atividade, a efervescência da cidade acontecia nesse lugar, e Paulo está lá. Está conversando com as pessoas, está discutindo com as pessoas acerca da fé. E os filósofos presentes ali, dois grupos de filósofos que eram, nessa época, nesse período da filosofia, nesse período em que Paulo vivia, eles eram os grandes grupos que discutiam, os estoicos e os epicureus. Eles ouvem, então, o discurso de Paulo, as palavras de Paulo, eles fazem essa confusão que eu já citei aqui. Eles pensam que Paulo está falando de deuses estrangeiros. Eles chamam Paulo de tagarela, ou de falador. Basicamente, eles estão dizendo que ele é um charlatão. Basicamente, eles estão dizendo que Paulo, que aquilo que Paulo está falando, seus pensamentos, as suas ideias, são ideias que não valem para nada. É como se ele estivesse recolhendo aqui, pegando ideias de um, ideias de outro, mas que ele não tivesse nenhuma convicção e não soubesse do que ele estava falando. Basicamente, é isso que eles estão acusando ele. E esses homens, então, levam Paulo até o Areópago, que nessa época não diz respeito a um lugar, literalmente a montanha de Marte, como muitas pessoas supõem, mas a corte. Esse Areópago era a corte, que podia ser composta de até 100 pessoas, que julgavam várias coisas. Eles fazem com Paulo aqui, Paulo não se apresenta lá, Paulo não está indo lá por vontade espontânea, há uma condução coercitiva, algo que todos nós brasileiros jamais esqueceremos do que se trata, vivendo nessa época. Paulo é conduzido coercitivamente ao Areópago para prestar uma declaração diante daquela corte, acerca daquilo que ele estava sendo acusado. Agora, para você ter uma ideia da gravidade da acusação, séculos antes de Paulo, Sócrates foi julgado e condenado à morte naquela mesma corte pela mesma acusação. Então, a mesma acusação que levou Sócrates ao julgamento e à condenação era a acusação agora que recaía sobre Paulo. A acusação de que ele estava anunciando deuses estrangeiros. Então ele é levado lá, um momento tenso aqui. E é interessante quando a gente pensa isso, quando a gente vê isso, que, na verdade, desde o início do cristianismo, cristãos são levados à corte, né? Você lê o livro de Atos, você vai ver que continuamente eles estão sendo levados. No começo eles estão sendo levados, enquanto o evangelho está ali em Jerusalém, entre os judeus, eles estão sendo levados à corte judaica, religiosa, ao sinédrio, eles estão sendo julgados por essas autoridades religiosas. À medida que o evangelho vai se expandindo pelo mundo gentílico, eles são levados à corte gentílica. Jesus disse isso acerca dos seus seguidores, Jesus disse isso, ele disse que nós seríamos levados à corte por causa dele. Nós temos que estar preparados, inclusive em nosso tempo. É provável que muitos de nós sejamos levados a prestar declarações, sejamos intimados acerca da nossa fé em nosso tempo, por pessoas que ouvem aquilo que nós estamos falando, ou aquilo que nós cremos, discordam, não entendem, queiram saber mais, mas queiram saber mais com o objetivo de nos julgar, de nos condenar. É isso que acontece com Paulo. E aí Paulo, ele faz algo aqui que é importante para nós nesse tema da evangelização, e novamente, o tempo é curto, mas eu quero dizer para vocês
daquilo que eu considero extremamente importante para nós. Primeiro, lembrando, Paulo está aqui diante de uma audiência gentílica e pagã, que não conhecia nada, absolutamente nada, acerca do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, do Deus dos nossos antepassados, do Deus de Israel. Eles sabiam zero acerca dessas coisas, não tinham conhecimento disso. Então, aqui, Paulo, diante de uma cultura e diante de uma audiência que tinha nós podemos dizer, uma cosmovisão diferente da sua, que entendiam o mundo de maneira diferente da dele, principalmente quando a gente encontra esses dois grupos de filósofos que estão ali, que são aqueles que provocam esse momento, e a gente examina aquilo que eles acreditavam, a gente vai ver que a cosmovisão deles, a compreensão deles acerca da realidade, do mundo, das coisas, de quem Deus é, daquilo que se espera da vida, é completamente diferente daquilo que Paulo acredita e daquilo que é anunciado no Velho Testamento. Então, a evangelização aqui, a pregação de Paulo, aquilo que Paulo vai fazer mesmo em forma de defesa ou de esclarecimento, que ele faz não espontaneamente, mas forçado, sendo levado a essa corte, o que ele faz aqui serve para nós como modelo daquilo que nós muitas vezes devemos fazer ao nos depararmos com o mundo no qual nós vivemos. Um mundo onde cada vez menos pessoas sabem acerca das Escrituras. Entendem quando nós estamos falando acerca de pecado, ou da justiça de Deus, ou da santidade de Deus. Nós que crescemos na igreja muitas vezes, ou nós que fazemos parte da fé já há algum tempo, e que nos familiarizamos com essas coisas, nós nos esquecemos que essas ideias e que esses conceitos não fazem parte mais da formação intelectual da maioria das pessoas no mundo no qual nós vivemos, e principalmente nesse mundo secularizado. Elas não têm essa compreensão. Elas não têm os mesmos pressupostos que nós. Quando nós vamos anunciar o Evangelho para elas, elas não têm as mesmas referências que nós temos. Então, exatamente isso que Paulo se depara aqui. Ele não pode partir falando para eles acerca daquilo que era a aliança de Deus com o povo de Israel. As pessoas não sabem o que isso significa, elas não têm essa referência. Paulo tem que partir de pontos em comuns com essas pessoas. Ele tem que falar numa linguagem que elas compreendam. E mais ainda, ele tem que construir para elas aquilo que poderíamos chamar de uma cosmovisão bíblica, antes de anunciar o Evangelho. E parte do nosso fracasso na evangelização hoje em dia, e eu digo fracasso, principalmente em fazer com que as pessoas sejam levadas a esse ponto em que o Espírito Santo pode agir no coração delas, produzindo a conversão, é que nós anunciamos algo que pensamos que as pessoas estão entendendo, quando elas não estão entendendo. A nossa evangelização, eu arrisco dizer, é rasa, e é por isso que as nossas conversões também são rasas. Nós não gastamos tempo para entender as pessoas e o seu ponto de vista e para nos dirigir a elas de tal modo que elas entendam de fato o que é e qual é a seriedade da mensagem que nós estamos pregando. É por isso que a adesão ao Evangelho é uma adesão tão superficial. As pessoas não entendem que, se levarmos em conta a seriedade dessa mensagem dentro da sua cosmovisão, nós estamos falando exatamente de algo que envolve uma adesão total, uma entrega total de nossa vida. Note, o cerne disso daqui tudo é a idolatria. É a conversão dos falsos ídolos para Deus. Hoje em dia, muitas pessoas vêm a Jesus, mas não entendem a seriedade disso. Elas não entendem que se trata de abandonar ídolos, falsos ídolos. Quais são os ídolos e os altares do nosso tempo que nós temos que abandonar? As nossas cidades, a cidade de São Paulo está cheia de ídolos. Eles estão travestidos de arte, ideia e conceitos que muitas vezes nós não enxergamos. Nós precisamos ver como Paulo, e com os olhos de Paulo. E se nós tivermos olhos para ver, nós veremos esses ídolos.
eu já citei aqui, faço referência novamente, caso você queira ler um livro sobre isso, Deuses Falsos, de Tim Keller, em que ele fala desses muitos altares do nosso tempo, desses muitos deuses do nosso tempo. E eu posso falar de alguns deles para você, que são bem óbvios. Nós temos os ídolos do dinheiro, do poder, do sexo. São grandes ídolos do nosso tempo. E há grandes altares erigidos para esses ídolos na nossa época. Vir a Cristo significa que as pessoas vão ter que abandonar o seu amor, o seu apego, a sua adoração, literalmente, a esses ídolos, para adorarem somente a Deus e somente a Cristo. Há uma mudança radical que elas não serão capazes de fazer a menos que elas entendam a seriedade dessas coisas. E é isso que Paulo está construindo aqui no seu discurso. Rapidamente, ele fala de Deus como autor do cosmos, do ser humano, ele fala de um Deus que é transcendente, imanente, ou seja, de certa forma, Paulo, ele se dirige a esses dois grupos de filósofos, e ele parece concordar com partes daquilo que eles acreditam, ao mesmo tempo em que ele discorda radicalmente daquilo que eles estão falando. Quando ele apresenta Deus dessa maneira, um Deus que é transcendente, mas ao mesmo tempo um Deus que é imanente. A teologia de Paulo, dessa transcendência, ele diz que esse Deus, ele fez todo o mundo. Se ele criou todo o mundo, ele é maior do que o mundo que ele criou. Ele criou o céu, a terra, tudo, e ele não habita, Paulo diz, a transcendência de Deus, ele não habita, então, nesses templos, ele não pode ser comparado com esses ídolos e esses altares e todas essas coisas que ele está vendo ao redor. Esse Deus, ele é autoexistente, ele é independente da sua criação, ele não precisa dos homens, ele não precisa dessas oferendas e dessas ofertas e todas essas coisas que os homens trazem nos altares para ele. Por quê? Diz aqui no versículo 25, ele não necessita de alguma coisa, porque ele mesmo quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Deus não precisa dos homens, nós, seres humanos, é que precisamos dele. Nota, Paulo está construindo todas essas ideias para esses gregos, porque eles não têm essas ideias de maneira clara, porque elas estão confusas para ele, e ele tem que estabelecer isso para eles. Ele entra aqui naquilo que nós poderíamos chamar de uma antropologia, ou seja, falando sobre o homem, quem é o ser humano, diante desse Deus. Ele diz, de um só fez a raça humana para que habitasse sobre toda a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos e os territórios da sua habitação. Ou seja, ele está dizendo que o homem foi feito por Deus. O homem não pode ser confundido com Deus em nenhum momento. O homem é criação de Deus. Mas ainda, Paulo está estabelecendo isso porque na concepção de Paulo, ele precisa falar da queda. E a queda é algo que é transmitido a todos os homens. Se ela vai ser revertida pela obra de um homem, que ele vai falar no final do seu sermão aqui. Nota, se você ler esse discurso de Paulo, dura 2 minutos. A maioria dos comentaristas vai concordar que Paulo teria falado por 1 ou 2 horas. Aqui o que nós estamos vendo talvez sejam os pontos do discurso, do sermão de Paulo, em que ele estabelece isso. Então, nós não temos todos os detalhes, mas nós podemos, por outras passagens e outras cartas de Paulo, nós podemos imaginar aquilo que ele acreditava acerca dessas coisas em detalhe. Mas ele está fazendo inferência a elas. A sua antropologia, que é o pecado, que é transmitido a toda a raça, a todos os homens. Versículo 27, ele fala desse pecado novamente, da maneira em que os homens precisam de Deus, eles precisam buscar a Deus, eles precisam achar Deus, eles fazem isso quase que às cegas, porque não conhecem Deus, esse Deus que os criou, mas que está perto de cada um de nós, ele não está longe, ele diz, versículo 27, de cada um de nós. Então essa imanência de Deus aqui. Ao falar dessa busca, dessa necessidade, Paulo está falando da separação que há entre Deus e os homens, que nós entendemos como pecado. É fruto desse distanciamento do homem e seu Criador. Versículo 28, ele vai dizer, e aqui é onde ele cita um dos filósofos gregos, nessa conexão que Paulo conhecia, e pode fazer essa referência à filosofia grega, ele vai dizer que nele vivemos, nos movemos, existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele temos a geração.
Paulo aborda sobre a questão do pecado e, principalmente, como eu disse, o cerne é a idolatria dos gregos. Versículo 29, ele diz: nós somos gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata, pedras esculpidas pela arte, imaginação humana. E Paulo revela que algo que era bem estranho aos gregos, que costumavam ver a história de maneira cíclica. Paulo revela aqui uma história linear. Ela tem um começo, ela tem um agora, ela está indo para um final, para uma consumação, a gente pode dizer assim. É isso que ele diz aqui nos versículos 30 e no começo do 31. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, o passado. Esse Deus que criou o ser humano lá no passado, criou todas as coisas. E há um tempo de ignorância no passado, ele não levou em conta, mas agora, no presente, ele ordena. E esse presente que ele está falando é aquilo que Deus fez agora em Cristo. Ele ordena a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. A necessidade, esses gregos e esses homens que não entendem sequer o que é pecado, precisam compreender a ofensa e a afronta que as suas vidas representam a Deus, a fim de que eles possam se arrepender. Nota como o evangelho é muito mais do que você dizer Jesus te ama. Para pessoas que não têm noção de quem é Jesus, do que isso significa. Claro que todo mundo vai querer isso daí, claro que vão responder a oração, mas não sabem o que isso significa. Ele diz assim: pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça. Ele está falando de um dia da consumação, de um dia final, do juízo que virá. Ele precisa construir tudo isso, a fim de que ele possa anunciar Jesus, que está aqui no final do versículo 31, por meio do homem, que estabeleceu com esse propósito, e ele garantiu isso, ou seja, Deus garantiu todas essas coisas através da ressurreição, ressuscitando Jesus dentre os mortos. Ele não cita o nome de Jesus aqui, ele não teve tempo de chegar a Jesus, nós podemos dizer assim, ele foi interrompido aí, por aqueles que não acreditavam na ressurreição, porque no momento em que ele cita a ressurreição, eles dizem: sobre esse tema nós vamos te ouvir em uma outra ocasião, e aí Paulo sai daquela corte. O risco de ser julgado e condenado por aquela corte termina, ele sai, e o texto termina dizendo que algumas daquelas pessoas, alguns homens uniram-se a ele e creram, dentre os quais Dionísio, que era um dos membros do conselho, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles ainda outros. Ou seja, algumas pessoas que ouviram isso, diz que elas creram nele, não diz que elas creram no Evangelho, não diz que elas se converteram, porque conversão muitas vezes é esse processo em que as pessoas vão ouvir o que nós estamos dizendo, elas vão se interessar por aquilo que nós estamos dizendo, elas vão acreditar naquilo que nós estamos dizendo, e nós iniciamos um relacionamento com elas, onde nós temos condições de, com o tempo, tornar o Evangelho e a mensagem clara, a fim de que elas venham a Cristo. E é isso o que nós encontramos aqui. Então, Paulo preparou aqui, ou Paulo apresentou aqui aquilo que nós podemos chamar de uma metanarrativa, algo que os filósofos pós-modernos odeiam. O que é uma metanarrativa? É dizer que há uma narrativa que está acima de todas as outras e que se relaciona com todas as outras. Há uma história acima de todas as histórias. E essa é a história de Deus, e essa é a história que a gente encontra revelada nas Escrituras. No mundo pós-moderno, isso daí é inaceitável. Portanto, você percebe que a evangelização exige de nós muito mais empenho e preparo, se nós quisermos fazê-lo nesse mundo cada vez mais secularizado, onde há não uma, mas muitas cosmovisões diferentes daquela que nós acreditamos e que estão em conflito. E que, se nós quisermos ser eficientes e relevantes na nossa evangelização, a gente tem que não só entender essas coisas, mas a gente tem que se dirigir às pessoas e ajudá-las a entender essas coisas. Nós temos que articular isso de maneira clara para elas. Foi o que Paulo fez. Ele está dizendo que sem essa metanarrativa, ou sem essa cosmovisão bíblica, as pessoas não poderiam entender Jesus, a quem ele estava direcionando o seu discurso. Jesus não faz sentido sem que elas tenham todo esse pano de fundo. Dizer que ele é o Salvador não faz sentido algum para pessoas que não sabem que estão perdidas, por exemplo.
Dizer que elas estão perdidas requer que expliquemos o que isso significa, ou seja, requer que a gente explique todo esse conceito daquilo que a gente chama de doutrina do pecado. Mas a doutrina do pecado tão pouco fará sentido algum para pessoas sem que elas saibam quem Deus é e como Ele se relaciona com o pecado. Ou seja, a gente precisa construir isso, como Paulo fez para as pessoas, se quisermos evangelizar de maneira em que as pessoas tenham uma aceitação não superficial da mensagem do Evangelho, mas uma aceitação autêntica, entendendo o que significa. E o que significa é simplesmente isso. Uma música que eu ouvi há muitos anos e essa parte da música ficou comigo desde então, há uns 20 anos ou mais. Em que o cantor diz, eu não sei o quanto vai custar a sua liberdade. A música está falando da liberdade. Eu não sei o quanto vai custar. Provavelmente tudo. É isso que significa. O Evangelho requer tudo de nós. Se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Isso significa tudo. Uma entrega total. E eu vou dizer para você, eu não sei a teu respeito, mas eu não estaria pronto a fazer uma entrega total da minha vida a algo que eu não compreendo. Daí a importância da gente entender o que isso significa. Daí a importância da gente esclarecer para as pessoas. Daí a importância da gente não se precipitar. Isso não significa que você não possa orar para uma pessoa, falar de maneira breve quando você tem oportunidade. Não significa nada disso, mas se nós vamos evangelizar de fato no nosso tempo e na nossa época, nós precisamos ir além desses curtos períodos e momentos em que a gente simplesmente diz algumas palavras e fala com algumas pessoas brevemente. A gente precisa ir além. A gente vai precisar entender melhor aquilo que nós cremos e aprender como comunicar isso com clareza. É impressionante aqui a coragem de Paulo. Paulo sabia que a ressurreição era um conceito ofensivo aos seus ouvintes. Mas Paulo não nega a ressurreição. Carson diz o seguinte acerca disso. Ele fala assim, que para Paulo existe um conteúdo irredutível e inegociável do Evangelho que jamais deve ser abandonado, por mais aceitável que seja para alguma cosmovisão. Ou seja, nós não devemos negociar a mensagem do Evangelho, mesmo que haja pressão ao nosso redor, da cultura e da cosmovisão ao nosso redor, para que a gente a negocie. O Evangelho tem seus elementos e seu conteúdo que é irredutível e é inegociável. E Paulo, mesmo naquela situação que nós poderíamos dizer tensa, de certa forma, em que ele se encontra diante da corte, ele não negocia esse conteúdo irredutível. Ele o anuncia. Então, meus queridos, voltando àquilo que a gente está falando sobre esses mitos, e principalmente sobre essa questão dos mitos, do mito 2, em que eu já mencionei aqui, a gente vai ver exatamente isso, que evangelizar não é converter, mas é anunciar com fidelidade. Paulo fez isso. Algumas pessoas se chegaram a ele, algumas pessoas se tornaram, podemos dizer assim, seguidoras de Paulo, pelo período em que ele esteve em Atenas. Elas acreditaram nele, elas se aproximaram. Lucas não nos diz acerca dessas pessoas, do que aconteceu com elas depois. Podemos imaginar que talvez algumas dessas pessoas, cujos nomes não são mencionados, ele menciona o nome de 2 ou 3 aqui, algumas dessas pessoas talvez, passando a seguir em Paulo e se relacionar com ele, teriam se convertido. Isso é posterior. Mas a evangelização não é converter, é anunciar com fidelidade. E anunciar com fidelidade exige de antemão que a gente entenda qual é a nossa mensagem, aquilo que nós cremos. E que a gente entenda quais são os nossos ouvintes, aquilo que eles creem. Porque se nós não entendermos essas coisas, vamos ter muita dificuldade em nos fazer entendidos. E essa é a tarefa da evangelização, é comunicar com fidelidade as boas novas daquilo que Deus fez em Cristo, para que as pessoas possam entender, para que elas possam entender a seriedade do que isso significa e para que elas possam responder a essa mensagem.